Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o podcast Bíblia, um Tesouro Escondido, realizado pela Igreja Cristã Maranata. E hoje, no episódio que nós estamos participando, eu quero saudar os pastores presentes. Pastor Fernando Almeida, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor aos nossos irmãos. E o pastor Dinice Preste, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Muito bom, estamos aqui mais uma vez. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro do Êxodo. No capítulo passado nós chegamos às margens do Mar Vermelho e hoje nós vamos dar sequência a partir ainda no capítulo 14 do livro de Êxodo. Eu queria ler um texto aqui, iniciando esse episódio, que está no capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pastor Diniz, pode ser que nós tenhamos alguém que esteja chegando hoje aqui no podcast. Espero que sim. É sempre bom ter novos participantes. O senhor podia dar uma contextualizada para nós iniciarmos o assunto de hoje? Nós estamos fazendo o estudo, nessa fase que nós estamos, passamos por Gênesis, entramos no livro de Êxodo, falamos sobre o nascimento de Moisés, o chamado de Moisés, as experiências de Moisés e como Deus levantou este homem como uma figura até do Senhor Jesus, um tipo naquilo que ele é tipo do Senhor Jesus, naquilo que ele não falhou. Mas agora nós chegamos aqui na fase em que esse homem que foi chamado e que entendeu muito bem quem era o Senhor e quem era ele, porque mesmo sendo colocado no lugar de um líder e um grande líder, foi um homem que no chamado dele ele aprendeu aquilo que quando ele conheceu o Senhor, na sua primeira experiência com o Senhor quem sou eu? E eu sou, que foi o que Deus respondeu para ele, eu sou. E é muito interessante, nós vamos ver isso em todo o livro, até o fim do livro, nós vamos ver esse comportamento na vida de Moisés. E isso já é um ensino maravilhoso para o servo de Deus, você saber sempre que você é só um instrumento nas mãos de Deus, mas que você tem de viver na dependência desse Deus. A gente pode dizer até que o livro do Êxodo traz esse grande ensino sobre a vida de um homem que a Bíblia diz que não teve profeta como Moisés. Mas esse homem, ele sabia que ele não era nada. E do início ao fim, quando nós chegarmos no fim, na conclusão nós vamos ver, ele começou dizendo quem eu sou, quem sou eu, e entendendo que o Senhor era tudo, porque o Senhor respondeu para ele, eu sou, quem sou eu, mas eu sou. E ele vai viver isso toda a experiência desse Deus. E agora chegamos aqui nesse momento tão importante, depois da saída do Egito, depois das pragas do Egito, onde Deus com mão forte mostrou o poder dele sobre a maior potência de então do mundo, e como Deus os tirou, como Deus os libertou, as experiências, como aquelas pragas foram a experiência, mostrando quem era o Deus de Israel para os egípcios, mas mostrando para aquele povo também quem era Deus e o poder de Deus e que o povo podia confiar em Deus. E agora, depois de caminharem, fugindo, e Faraó sai em perseguição, arrependido e querendo trazer aquele povo de volta para a escravidão. E o povo tinha tido uma experiência, o último momento ali foi a Páscoa, quando o sangue estava na verga da porta, o sangue ali nas casas, o cordeiro nas casas, nós vimos isso também. E o povo sai nessa libertação do Senhor Jesus presente ali, representado pelo cordeiro morto, pelo sangue na verga da porta. Como a Bíblia diz, saíram apressadamente, cajado na mão, sandália nos pés, lombos cingidos, saíram na preparação ali. Mas agora o adversário não desiste. Isso fala da libertação do homem, a salvação. O homem, quando tem essa experiência de salvação, o adversário não desiste, não. Ele sai atrás. E Faraó sai em perseguição, aquele povo, uma multidão, homens, mulheres, crianças. Deus vai operar ali, os carros de Faraó
vão travar e vão ter dificuldade na caminhada e tudo. Mas nesse momento inicial que nós estamos falando aqui, agora chegamos, né, depois de uma contextualizadazinha, nós chegamos aqui no Mar Vermelho e agora tem um obstáculo tremendo diante do povo. Tem um Mar Vermelho na frente e do Mar Vermelho na frente você tinha montanhas aos lados e atrás um poderoso exército, o maior exército do mundo, buscando trazer aquele povo de volta para o cativeiro. E para onde ir? Não tem saída, não tem solução. E o povo se enche de pavor e de medo naquele instante, né? Não tem. Fugir como? Mulher, criança, montanha de um lado, montanha do outro. Atrás, um poderoso exército. Na frente, o mar. Não tem saída. Mas não é por acaso que o nome daquele mar era Mar Vermelho. E o Senhor diz ali, Moisés clama, não tem. E aí é o homem, né? São certos momentos na nossa vida onde nós temos que dizer quem sou eu. Isso acontece diariamente na vida do homem. Quem sou eu? E aí você vai clamar a Deus, porque Ele é o Deus eu sou, Ele tem a saída. Mas o Senhor responde a Moisés de uma maneira muito maravilhosa. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés estende ali a vara para o mar, e o mar se abre milagrosamente. E aí nós vemos uma coisa. Por que Deus disse, por que clamas a mim? Porque o Senhor disse a Moisés uma coisa, olha, vocês nunca mais verão o rosto de Faraó. E o Mar Vermelho tem esse significado na vida nossa hoje, né? É o momento de, depois de uma experiência inicial com Deus, é quando o Egito vai ficar para trás na nossa vida. É quando você rompe com seus costumes, com aquilo que você viveu, aquilo que o Egito significava para você, o Senhor, o seu antigo Senhor, agora, depois de uma primeira experiência de salvação, agora é ruptura com o Egito, ruptura com o passado. Agora você vai ser um novo homem, uma nova vida, e vai passar, é um milagre. Quem sou eu? E você descobrir que Ele tem poder para fazer isso. Quando você está cheio de medo, se acha que não tem saída, não tem solução, por que clamas? Por que clamas? Porque o projeto é profético. A salvação do homem é profética. Já está determinada na eternidade e todos os recursos para a nossa vitória, você só precisa de fé para marchar. Porque o Senhor não pegou o povo, Deus que operou um milagre para abrir o Mar Vermelho, podia ter arrebatado aquele povo e colocado do outro lado do mar. Mas não, tem aquilo que é a sua atitude, é o seu desejo. Se você não marchar, você não vai sair. É a sua parte, é simples. O milagre está diante de você. Creia, Deus faz. Agora marche. Então, foi essa experiência gloriosa daquele povo naquele momento. Glória a Deus. Pastor Fernando, ali nós podemos traçar até um paralelo dessa passagem pelo meio do mar com o povo do Senhor hoje, a igreja, né? Foi uma experiência extraordinária. Imagina, você está diante de um mar que agora você vai poder passar ele de pés enxutos. 2 paredes de água, né? Uma do lado direito, outra do lado esquerdo, e o povo passando com o pé em seco. Agora, o povo passou, mas também o exército de Faraó veio atrás. Qual a relação que nós podemos trazer aqui para aqueles que acompanham, né? Você que nos acompanha, sobre esse momento da passagem? Bem, o Diniz falou uma coisa muito interessante e importante, que se nós pegarmos o livro do Êxodo, talvez a mensagem principal dele é dependência. Dependência do Senhor. Porque no processo da salvação, né, o Senhor tira o homem, liberta o homem do Egito, da escravidão, das trevas, de um juízo de morte, para uma nova vida que ele tem. E nesse processo, as interferências são constantes. As investidas, o inimigo atrás, querendo tragar, tudo aquilo que se opõe, oposição à frente, né? Mas a mensagem é: marcha, marcha, realiza a obra, né? Aquilo que eu coloquei na sua mão, né? O chamado que te foi feito, exerça ele, né? Realiza ele, essa é a mensagem. E ali o Senhor vai suprindo as necessidades e cuidando do povo. E é interessante
Que a Bíblia diz assim, né? Nós já falamos sobre isso no episódio passado, que o Senhor os levou por um caminho diferente. Por um caminho diferente. Não era aquilo que era o normal, que todo mundo trivial, conhecia. né? Porque a salvação é Óbvio, isso. A salvação é um caminho novo. Jesus é um novo e vivo caminho. A carta aos Hebreus diz isso, né? Entrando no santuário com ousadia, com sangue, por um novo e vivo caminho. Só que quando você chega ali, não tem o caminho. Diga ao povo que marche. Marchar Para onde, né? Para onde que eu vou marchar? Para trás não dá mais. Para os lados não dá mais. Para onde que eu vou marchar? E aí a Bíblia diz que quando Moisés estende a mão, o Senhor abre o mar por um forte vento oriental. E isso é importante porque é a forma que Deus guia o povo. O vento ali, uma figura profética do Espírito Santo, e é ele que revela o novo caminho. Um novo caminho ao homem. Quem é aquele caminho que abriu ali? Jesus. Glória Jesus estava ali naquele... Cada passo que Israel dava era num lugar que ninguém nunca tinha pisado, ninguém nunca tinha passado, ninguém nunca tinha visto aquele caminho, ninguém conhecia aquele caminho, e a salvação é isso. Aquilo que o Espírito Santo revela é algo novo, é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o Espírito Santo ali na figura do vento que soprou, e a Bíblia diz assim, ele soprou a noite inteira. Soprou a noite inteira. Esse período da noite que a igreja está vivendo, mas o Espírito Santo está revelando a ela um novo caminho a cada dia. Glória a Deus. E esse caminho é para ela, porque quando o exército de Faraó entrou, o mar se fechou. E todos ali pereceram, porque esse caminho é para a igreja. O Espírito Santo veio para cuidar da igreja. O Espírito Santo veio para conduzir a igreja para uma nova terra. Salvação é isso. Então esse novo caminho que se abriu ali, que ninguém conhecia, que ninguém nunca tinha visto, esse é o caminho que o Senhor quer revelar a cada um de nós pelo seu Espírito, e é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho. Muito bem. Glória a Deus, maravilha, hein? É maravilhoso. Interessante aí nessa passagem que o mar é vermelho, né? E não é vermelho por acaso. Exatamente. Porque esse novo e vivo caminho foi aberto para nós pelo sangue. E essa separação, né, de Faraó. Mas tem um outro lado, que a palavra de Deus diz que está diante do homem a bênção e a maldição. E o Calvário, o sangue derramado, isso é bênção para o que crê. Mas para o incrédulo, isso é juízo. Porque ai daquele que pisar o sangue. E é por isso que aquele mar vermelho, que foi vida, que foi libertação para o povo de Israel, foi morte para Faraó e para o exército de Faraó, né? O coração duro, o coração do incrédulo, de um homem que viu os sinais, que viu o poder de Deus, mas que se opôs à obra de Deus e o que Deus queria fazer, é o poder deste mundo. E assim é a cruz, assim é o Calvário, é o sacrifício do Senhor Jesus. É bênção, glória a Deus, mas é maldição para aquele que rejeita o caminho que Deus abriu e de viver um milagre. E as pessoas, às vezes, você quer entrar nesse caminho por um aspecto religioso, por suas crendices, pelos seus interesses, mas isso é sua sepultura. E só um fato pitoresco aqui sobre isso daí, porque para divertir um pouquinho também, aqui descontrair um pouquinho, isso é contestado, né? As pessoas dizem que o Mar Vermelho não se abriu, e aí um aluno, uma vez numa sala de aula, um professor disse que aquilo ali era um mar, que a maré baixava e... Um caminho mais raso, né? E que era possível passar, e que, na verdade, naquela hora ali foi só a maré que baixou e tudo, e o povo passou.
Aí o aluno disse assim, pois é, então o milagre de Deus de qualquer jeito aconteceu porque o exército de Faraó morreu, morreu numa partezinha rasa e tudo mais, e o povo escapou. Então, é aquela história, o incrédulo ele sempre vai ter o seu argumento, né? Mas a maravilha é que o poder de Deus quando age, mas é assim, né? Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Né? O servo de Deus, ele aprende a dar graça e ver a mão do Senhor, né? Alguém pode passar num concurso e dizer, passei por meu mérito, eu estudei, e passa mesmo, né? O servo de Deus vai lá dar glória a Deus. Ele diz, mas você está dando glória a Deus porque você não estudou? Não, eu estudei. Então, para que você está dando glória a Deus? Você se preparou, mas eu orei. É a dependência, né? O justo vive da fé. Glória a Deus. Eu orei, eu pedi, né? E fui aprovado. Glória a Deus. É saber dar glória a Deus. Há uma colocação, pastor Fernando, muito interessante que a gente ouve, né, às vezes no Manaim. Para você que às vezes não sabe, o Manaim é o lugar em que a doutrina ela é disseminada. Nós temos vários Manaíns, são locais que nós nos reunimos e lá a doutrina é transmitida. E nós temos ouvido em algumas aulas do Manaim, em alguns pontos, uma colocação muito interessante sobre essa passagem do mar, porque o povo do Senhor entra pelo caminho do Mar Vermelho, Deus retém as águas e segura estas águas nesse caminho em seco até o povo chegar do outro lado. Quando o povo de Israel chega do outro lado, as águas se fecham. Então, qual colocação nós podemos trazer sobre essa palavra que nós ouvimos às vezes nos seminários, sobre a saída da igreja e aquilo que o Senhor está retendo até que a igreja chegue no seu destino final? O mar se fecha quando o vento cessa de soprar. Por quê? Porque o chegar do outro lado, né, ele tem um sentido profético para nós, que é outro lado para a igreja, né, é a eternidade, é a terra prometida, né, é o que o Senhor tem preparado para nós. E quando o vento deixa de soprar, o mar se fecha, né, como se a mão de Deus saísse dali, né? Então Deus é Ele que está guardando a igreja nessa travessia. É Ele que está sustentando a igreja nesta travessia. Então, esta bênção é para a igreja. Esse novo, vivo caminho, porque ele gerou vida para Israel, porque o juízo de morte vinha, né? Ele gerou vida. Esse novo e vivo caminho é o Senhor que proveu para a igreja, né? Quando Ele envia Jesus, que é o caminho. Então, quando Israel chega do outro lado, o compromisso do Senhor é com a igreja. Amém. O projeto dele é para aqueles que creem. Por isso que Hebreu diz assim, pela fé, quando ele fala de Moisés, abriu o Mar Vermelho, então, é pela fé. Aquilo ali não foi um acaso, uma coincidência. Ele chegou ali na hora que a maré baixou, quando o outro exército chegou, a maré subiu. Não, aquilo ali foi uma operação de Deus na vida daquele povo, e essa mesma operação na vida da igreja. Então, quando o vento para de soprar, por quê? Porque o Espírito Santo vai junto com a igreja. Ele vai ser tirado com a igreja. Então, por isso, o mar se fecha. E às vezes a gente lê essa passagem e quando a gente começa a pensar nela, a raciocinar, a se colocar, ali você imagina, né, uma coluna de água de um lado, devia ter uma profundidade ali significativa, uma coluna do outro lado, tanto que o exército morreu ali, era tão profundo que um exército morreu ali naquelas águas. E você passando ali no meio, ver aquelas águas, aquela coluna, vai ser uma experiência maravilhosa, né? Extraordinária. Aí você lembra de Apocalipse, sua voz é como a voz de muitas águas, né? Então você vê Israel ali olhando para aquela, quem passou, quem estava próximo, né? Olhando para aquilo, porque se considera ali o quê? Aproximadamente 2 milhões de pessoas, né?
considerando as mulheres, as crianças, né? Os abaixo de 20 anos, né? Mais ou menos 2 milhões de pessoas, aquela multidão passando, aquele mar aberto. E aí você vê a figura do vento, né? Você vai lá para Apocalipse, a palavra diz assim: levanta vento norte, vem tu vento sul e assopra. Lá em Cantares, né? No jardim. Lá em Cantares, e assopra no meu jardim. E aí você vai para o Pentecostes e ouviu-se um som como de um forte vento impetuoso. Então não era o vento, era o som. Então é a profecia coando, né? O vento do êxodo profético, a profecia coando lá e se cumprindo lá na vida da igreja, que começou a soprar ali. O Espírito Santo desce ali e ele está conduzindo a igreja até o seu destino final. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pastor Diniz, acho que nós conseguimos aqui encerrar essa passagem do Mar Vermelho com o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. O que nós podemos falar sobre essa glorificação depois dessa experiência extraordinária do poder de Deus, da operação do Senhor? O cântico de Moisés é um cântico de vitória e um cântico que exalta e dá toda a glória ao Senhor. E a nossa salvação é uma demonstração do poder de Deus, né? Às vezes nós pensamos que o maior milagre é a cura de um câncer, é uma operação de maravilha, mas a maior operação de maravilha é um Deus que tira o homem do pecado, tira ele da morte e dá ele vida eterna, e as pessoas às vezes não sabem o que é isso. E a Miriam, quando ela canta com as mulheres, com seus tamboris, e sai dançando e cantando, fala da alegria da salvação. Quando você vê o poder de Deus, o que Deus fez na sua vida, e a palavra de Deus nos orienta a isso, né? A não perdermos a alegria da salvação. O crente precisa de saber o que Deus fez para você estar onde você está hoje e valorizar isso. E esse cântico não pode ser um dia na nossa vida. Esse cântico nós temos de amanhecer todos os dias enaltecendo a esse Deus e o poder de Deus que operou uma obra tão gloriosa. Às vezes nós estamos preocupados, igual o filho pródigo, né? Pelo cabrito lá, o irmão do filho pródigo, né? O cabrito que o pai não me deu, né? Mas o que o pai te deu foi comunhão com ele, a casa do pai, a presença de Deus. A bênção do Senhor é que enriquece. Às vezes nós estamos reclamando, né? Você vê crente triste, porque é uma enfermidade que não foi curada, o emprego, a porta que eu pedi, Deus não abriu. Mas olha, meu irmão, canta, glorifica, porque Deus te deu vida eterna. Deus te deu um lugar onde não haverá lágrima, onde não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá desemprego, não haverá nada. E se nós cremos em Jesus só para essa vida, é evangelho miserável. Então canta, alegra-te na presença de Deus pela sua salvação. Glória a Deus, que maravilha. Só um detalhezinho aqui do cântico, Moisés diz assim: Ele é o Deus de meu pai. Glória a Deus. Que testemunho, né? Eu estou louvando ele aqui porque eu aprendi com meu pai, né? Glória a Jesus. Eu aprendi com meu pai a louvar esse Deus maravilhoso. E é isso que os nossos filhos precisam, né? Glória a Deus. Eu estou louvando aqui porque eu aprendi com os meus pais. A herança foi transmitida. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, já estamos encerrados. Nos encontramos aqui na próxima etapa, nas águas de Mara, o Maná. Então, mais experiências maravilhosas. Um abraço a todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos.